Olá, amigos do Pod Juntos, amigos e amigas. Eu estou aqui com meu amigo Pedro. Eu sou o Adriano. Nós vamos entrevistar aqui dois dentistas brasileiros, amigos nossos, José Raposo e Jairo. Beleza. Maravilha. Vamos lá isso. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. É um prazer aqui recebê-los aqui em Caldas da Rainha, nossos amigos, e nós vamos estar um pouco conversando aqui sobre a vinda para Portugal, imigração, validação de diploma, uma série de questões aí. Não, antes de tudo, pô. Quem é o Jairo e quem é o Raposo? Exatamente. Quem são o Jairo e o Raposo? São paulinos, os dois são paulinos. Como não? Peraí, já começou mal. São Já paulinos. começou mal, velho. Vá, brincadeira. Bom, eu Zero sou. corintiano. Eu tô aqui, eu cheguei depois do Zé e vim pra Portugal, assim, numa aventura de miúdo, de puto mesmo, né? De conhecer a Europa e voltar pro Brasil depois. Tinha acabado de me formar, estava na Amazônia, servindo o exército. Amazônia, Exército? Não, Você nunca não. falou isso pra mim, Já cara. falei, já. Peraí, se formou onde, Jairo? Me formei em São Paulo na Metodista. Ok. Como é que você E foi aí, parar no Exército na Amazônia? Cara, tava trabalhando em São Paulo, não tava legal lá, eu falei assim, vou fazer um ano sabático, vou me alistar de voluntário da Amazônia. É verdade que tem muito leite condensado no exército na Amazônia ou não? Essa história não. Mas tem pirarucu pra cacete. É, isso aí. Puta que pariu. E Você andou lá no meio da selva mesmo, tratando Andei, dentistas? Fronteira com a Colômbia e Peru. Eu trabalhei muito na Amazônia em perfuração. É. Mas isso é um assunto para o próximo É, podcast. não entrevistei você, pô. Mas é, E eu falei assim, Mas já é que legal. tem que ir, cara, eu quero ir lá pro meio do mato. Lá pros cafundé do Judas. Fui lá pra fronteira, fiquei 3 meses no pelotão de fronteira ali com o Peru, onde assassinaram aqueles jornalistas ingleses. os americanos. Deu mó trubufu uns 6 meses atrás. Verdade. Tive que aprender um dialeto lá numa tribo, para tratar dos índios. Foi muito bom. Aí tava lá. Deu em outubro, mais ou menos, um camarada nosso, amigo, que tava aqui, o Flávio, ligou pra mim e falou assim, e aí, tá a fim de vir pra Portugal? Eu falei, pô, tô fazendo nada, você também. Pra quem tá na selva, né, ir pra Europa, caralho. Aí liguei pra Liana, a gente tinha marcado o casamento, falei assim, ó, a linha. Ah, você tinha namorada na época no Amazonas? Tinha. Era Liana. Liana. Coitada É da esposa, né? Liana. Era né? Liana. Não era esposa, era namorada. Não, lá Mas a tua lá, esposa. lá é Você não levou a mulher, claro. Não, mas lá é foda, cara. Lá é um assunto para outro podcast. Então, Porque já, você não pode marcar lá, velho. Marcar lá, a mulherada. Você sabia que eu também eu tive em Manaus. A hora que elas sentem que estão voando. É que elas nem gata fracassam. do cio. Lá no exército. É. É, Lá na não, Amazônia é assim. Ah, nas Índias, Ah, né? e era em Manaus mesmo ou não? Era em... Não, fui em Tabatinga. Fronteira com a ah, também Colômbia. tive em Tabatinga. É, fronteira com a Colômbia. Tive que ir lá pra tirar o passaporte. E... O passaporte já foi visto. Caramba, você foi a Tabatinga. Fui, Tô cara. confundindo com o interior de São Paulo, né? Eu não, pô, eu morei em Manaus. Aí Andei eu- no Rio Negro, tudo lá. Andei não, O né? Flavio ligou e falou, vambora. Eu e a Liana, a gente combinou e falou assim, olha, era 95, vamos lá. Então a gente vai, 95 isso. trabalha, assiste a Copa do Mundo na França e volta. Tá até hoje aqui. Nunca mais Ficamos voltou. até hoje, cara. Muito bom. Se acostumou bem, fomos bem recebidos, Tá. sem queixa nenhuma. Veio formado como dentista. Hã? Veio formado. Bem Agora formado. vamos esperar o Raposo chegar em Portugal. E como é que foi a tua vinda A pra minha cá? vida foi meio parecido, assim, não foi parecido. Você também veio de Manaus? Né? Não, eu saí da faculdade, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, aí terminei a faculdade e já entrei na Marinha, em Salvador. Caralho, bicho. Aí trabalhei na Marinha um ano, quase uns 2 anos, Tudo milico. e aí saí 22. e falei, não, vou voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, 91, 91. eu vim para cá dia 3 de setembro de 91. Eu estava com um consultório em São Paulo, junto com meu pai, que era médico, e eu tinha um consultório no meu lugar. E eu falei, vou ficar um ano, né? Fico um ano. Deixei meu consultório montado, falei, fico um aninho,
Tá lá Dá até uma hoje no volta na consultório. Europa, aí vim, a coisa foi dando certo, a gente arrumou trabalho, a gente vai arrumando trabalho, vai começar a ganhar dinheiro, começa a ter era muito mais rápido, né? O retorno. O nosso retorno era quase que imediato, porque tinham poucos dentistas aqui. Ah, Então a gente vinha para o interior, não ficava em Lisboa, que também tinha poucos, mas a gente veio para o interior, então foi muito rápido. eles já se conheciam ali nessa época. E aí, quando eu vim, não, porque eu vim antes que ele. Ele veio em 95, eu vim em 91. Ah, tá. Então uma coisa curiosa que eu cheguei aqui, eu notei isso, parece que a turma de... Foi a tua turma ou do céu? Você é da turma do Celso? Não, eu sou da turma posterior, um ano depois. Mas Porque teve uma turma em Ribeirão Preto, parece que a turma se Veio reuniu e todo falou mundo, assim, vamos todo mundo para Portugal. Veio muita gente para cá daquela turma. E Tinha da minha um monte também de veio. gente. Da minha veio, mas eles foram embora. Vieram e foram embora. Mas veio, o Suruco veio, a Tico veio um monte de gente. Tanto é que esse camarada que é nosso amigo, formou em Ribeirão também, e veio na leva, no embalo, que todo o pessoal de Porque o Ribeirão primo dele era veio. daqui, ele era o primo, ele era primo do Celção, do Léo, Do Léo, né? E naquela época a legalização era tranquilo. Nunca Na foi. época que o negócio estava pegando feio. É porque só tinha médico e depois o cara virava dentista, né? Pelo que eu lembro da Sim. conversa. Sim, tinha um estomatologista que fazia medicina antes, e a estomatologia era uma residência da medicina. E a gente chegou, o bicho estava pegando feio porque os brasileiros tinham vindo em massa e não estavam legalizados ainda, e uma briga muito grande. Mas vinha sem saber como é que Não, fazia a legalização? Existia um acordo cultural Brasil-Portugal. Teve validação de diploma. Só que Existia chegou aqui e os caras não validavam. Ficava um processo porque rolando. veio muita gente para cá de uma vez. Tá, E aí o governo falou, opa, peraí. E quem era dentista aqui começou a ficar, peraí, que as coisas, a concorrência, e a gente veio com uma mão de obra super qualificada, que a nossa faculdade, querendo ou não, estava muito na frente daqui, que nem tinha universidade ainda de odontologia. Isso é um assunto que eu queria conversar. Tinha de medicina, mas não tinha de odontologia. Né? Não tinha medicina dentária, tinha medicina, aí fazia estomatologia. E o tempo era curto, eram 2 anos de estomatologia. Então, a gente veio já com uma mão de obra, fazer canal, salvar os dentes, enfim, com outra mentalidade, né? E aí deu um boom pro lado dos brasileiros nesse sentido, que foi bom para Portugal, porque melhorou a mão de obra pela concorrência. Eles tiveram que ficar Até pela osmose, né? Porque um vai pegando o outro, acaba... Mas assim, concorrência, você tem que melhorar o nível, né? Eu vou ser sincero, cara. Quando eu cheguei aqui, eu notei uma grande diferença entre o dentista brasileiro e português. Quando você está lá no Brasil, você não nota essa diferença. Pô, você vai no português, esse dente aqui arranca. Eu falei, pô, vai arrancar nada, não sei o quê. Pô. Aí vou no brasileiro, não, isso dá para tratar. Pô, os dentes que os dentistas queriam me arrancar tá aqui até hoje. Sim, mas hoje em dia já tá bem diferente, mudou bastante. Hoje em dia tá parelho o negócio, tá normal. A minha filha foi num dentista, era portuguesa, e a minha esposa também, um outro dentista português também. E os dois fizeram especialização no Brasil. Sim, E uma delas, a dentista da minha filha, ela disse o seguinte, até pouco tempo atrás, aqui em Portugal, você via apresentador de televisão de jornal com os dentes feios. Sim. E com novela brasileira, com essa coisa toda, foi chamando a atenção. Falou, pô, os dentes, tudo, um apresentador, um ator de novela tem que ter os dentes bonitos. E a estética brasileira, foi isso que eles falaram, é muito forte no Brasil. A estética é super forte lá e está melhorando aqui também. Está melhorando bastante. Era um contrassenso muito grande, né? Porque você via que os caras estudavam livros de odontologia de escritores brasileiros. Publicados no Brasil. Não, isso em todas as áreas, porque pô, as aqui, editoras lá, quando fazem uma tradução, é para, sei lá... milhões. Milhões, 5, 6 milhões. Aqui, pô... Não dá. Sim, mas a gente estudava aqui... Foi uma fase assim teve até crise diplomática, né? Eu lembro da visita do Fernando Henrique. Do Itamar Franco. Né? Itamar Franco veio na minha época para resolver o nosso problema. Depois veio Fernando Henrique. Veio de Fusca, né? Eu notei que a minha turma, eles chegaram primeiro.
uma leva muito grande. Ficaram brigando para se legalizar. Depois veio uma leva muito grande também, que eu fazia parte, e juntou tudo, a pressão foi maior. Aham. Aí chegou uma altura que os caras falaram assim, E não até dá. então vocês não podiam exercer a profissão. Como é que era? Não dava. Não dava. Trabalhava em qualquer outra coisa. Você trabalhava, mas não... Ah, tá. Tipo assistente de um É, dentista. não, mas- a gente até trabalhava, É. mas Porque estava suspensa, a legalização estava em trâmite. os caras estavam Só que a gente discutindo podia trabalhar. se podia ou não. Tanto é que nem tinha ordem dos médicos ainda. Era uma coisa jurídica que A da ordem dos legalização médicos de diploma. dentistas. E nunca precisaram estudar nenhuma cadeira nem nada. O Jário fez Não, prova. aí, quando chegou a minha turma, a pressão foi tão grande que a primeira turma deles foi legalizado sem precisar fazer prova. E a nossa segunda turma, os caras falaram assim, não, vocês vão ter que fazer uma Tá, prova. então de 91 até... 95. Você ficou esse tempo todo trabalhando meio que... Trabalhava, a gente tinha trabalho, as clínicas ofereciam E o trabalho, processo a gente rolando. podia trabalhar, passava recibo, fazia era tudo normal. Não existia a ordem dos médicos dentistas ainda, então não tinha muito por onde agarrar nesse sentido. Existia o acordo cultural que a gente queria que fosse... E quando você pegava um cliente português assim, os caras ficavam meio desconfiados no Não, começo? Nunca Não. teve esse preconceito. Não, Pelo contrário. nunca, cara. Nunca tive preconceito nenhum. Pelo contrário. E como é hoje para legalizar? Um dentista que chega hoje aqui, formado no... Hoje é bem mais difícil, Ah, cara. Bem mais difícil. Hoje em Você dia tem que fazer a faculdade. 2 anos. Sério? tem que Pelo fazer. menos um ou 2 anos. 2 anos, se eu não me engano, já. São Você tem que 2 fazer anos. a parte clínica, Uau. fazer um ano de faculdade para os caras se legalizarem. Uau. E tem que vir, assim, o cara tem que vir calçado, né? Porque o cara tem que ficar um ano Um estudando. ano sem trabalhar. Um ano sem trabalhar e sem poder. Não pode trabalhar, vai ter que ficar na faculdade direto. E Pra que eu tentar saiba, bloquear, que eu saiba são 2 anos, tem que fazer 2 como se fosse um O mestrado. cara tem que ter bala na agulha mesmo. Então tem que ter dinheiro para Calçado. poder se manter, porque não vai poder trabalhar. Tá. Mas geralmente também, o último cara que eu conheci que fez isso, a faculdade era à noite. Mas tem que ser presencial. O Tem. dentista brasileiro não consegue fazer nada lá do Brasil para adiantar Não, o processo. não. tem que Não, ser. o que eu vi que adianta Ela é o fazia cara faculdade ter à um noite? mestrado, um doutorado. Mas não adianta nada. O que adianta é juntar dinheiro e vir com dinheiro. Não Né, pra adianta poder- porque chegar aqui você tem que legalizar. Você pode ter o Se que você você tiver quiser. bala na agulha e contato, acho que talvez. Não, acho que nem com contato. Aí você tem que ver. Eles estão exigindo realmente, mesmo tendo mestrado, especialização, o que seja, estão exigindo que você Não faça ter 2 faculdade. número de anos, para vez de ser 2 é 1. Não, são 2, que eu saiba são 2 Depende anos. da faculdade que você vai fazer a tua equivalência. Depende. Tudo depende, muito. né? Tudo depende. Mas é possível, mas tem que ter. Mas o cara tem que se formar muito bem, viu? Porque, porra, eu lembro E tem quando que eu ver se vim. vale a pena também hoje em dia. Porque hoje em dia também tem muita clínica e a coisa não é tão rápida como era antigamente no nosso tempo. Ah, sim, agora a concorrência é brava. Né? Hoje está mais difícil para uma clínica iniciar, muito gasto, muito imposto, muita papelada. E isso complica bastante Sim. para você manter o consultório. E se 91, 95 fosse hoje, sabendo de tudo que aconteceu, vocês viriam da mesma maneira? Viria. Eu viria também, De olho fechado. sem dúvida nenhuma. De olho fechado. Mas se você estivesse no Brasil hoje, estivesse vendo como está hoje aqui para vir, você viria? Não é mesmo? Na atual Não sei. circunstância, não. Depende da minha situação no Depende, Brasil. depende da próxima segunda-feira, né? Hoje é dia 27. Depende do dia 31. Agora, Pô, se ganhar o Lula, vai ter picanha. Até eu vou pro Brasil, cara. Eu tô lá para ver outro dia, pô. Pode falar isso, produção? Produção pode falar isso? Mas tem um monte de camarada meu fala Se assim, ganhar quem? Se ganhar O quem? Lula, pô, ganhando o Lula, eu vou pro Brasil, pô. dependendo como O eu ficar lá, ex-presidiário? eu vou pra aí. Pode falar, produção? Não. não, é assim, a gente tem, logicamente, tem Eu viria. o nosso Viria. pensamento político, mas Viria de olho fechado, Pedrão. Tá, e outra